Chegou a Comercial Giovanni. Estamos começando com muita dedicação para oferecer a você o melhor em materiais hidráulicos, elétricos e ferramentas. Venha conhecer nossa loja, conferir os produtos disponíveis e aproveitar um atendimento de confiança e qualidade. A Rua Padre João Veloso, número 172, em Bambuí. Contato 37 99959 5759. Comercial Giovanni, começando com você, crescendo para você. Meu boa noite a todos, seguidores do Grupo Biografias Bambuense, no nosso canal no YouTube, no nosso perfil no Instagram e no nosso grupo no Facebook. Nosso entrevistado de hoje é o professor Edson Ferreira de Carvalho, bambuense. Boa noite, professor. Boa noite, Lindomar. Para mim é uma honra estar aqui com você e agradeço muitíssimo o convite. E será uma honra que fazemos uma tertúlia, né? Isso. É uma satisfação enorme, professor, ter a sua pessoa aqui no nosso estúdio para esse nosso bate-papo. O professor Edson Ferreira de Carvalho, a gente vai fazer uma apresentação dele, um resumo do currículo dele, que é extenso, mas a gente conseguiu resumir aqui. E antes da gente bater o papo, a gente vai falar desse currículo riquíssimo do professor Edson. O professor Edson Ferreira de Carvalho, ele é natural de Bambuí, filho de Augusto Ferreira de Carvalho e Maria Ferreira de Carvalho, casado com Luciana de Carvalho. O casal tem as filhas Indira de Carvalho, que ela é agrônoma, e Marcele Carvalho, que estuda medicina na Universidade Federal de Juiz de Fora. O professor Edson é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Acre, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em Direito, modalidade internacional, pela Universitat de Valência, Espanha, e Universitat degli Studi de Palermo, na Itália. Pós-doutor em Direitos Especiais pela University of Notre Dame, nos Estados Unidos. Graduou-se em Engenharia Agrônica e fez mestrado e doutorado em Fitotecnia na Universidade Federal de Viçosa. É Master em Educação Ambiental na Espanha, especialista em Administração Universitária no Canadá e em Direitos Humanos e Direito Ambiental pela Universidade para a Paz das Nações Unidas, lá no Japão. Recebeu os prêmios internacionais Gilles Boulet, da Inter-American Organization for Higher Education. É extraordinário de rendimento acadêmico da Universidade de Valência, da Espanha. Foi vice-reitor e chefe do Departamento de Direito da Universidade Federal do Acre. É membro fundador e ex-diretor-presidente da Fundação Instituto da Biodiversidade e Manejo de Ecossistema da Amazônia Ocidental. É membro da Academia Acreana de Letras e professor titular de Direito Ambiental e Direitos Humanos da Universidade Federal de Viçosa e do Programa de Mestrado em Direito Ambiental da Universidade Federal do Amapá. Participou da criação e integrou o Programa de Mestrado em Ecologia e Manejo dos Recursos Naturais da Universidade Federal do Acre. É também escritor, e autor de vários livros, inclusive esse aqui, alguns livros técnicos, inclusive esse aqui, que é o último, né, professor? É o último. Que eu recebi aqui, eu agradeço pelo presente, né? Professor, você é bambuense, mas saiu daqui de Bambuí há muito tempo. Enquanto morou aqui, como foi sua vida aqui? Trabalhou aonde? Estudou aonde? Olha, Lindomar, eu nasci na localidade chamada Abacaxis, ali próximo ao viaduto. Ali havia uma casa muito antiga, e meu pai mudou de outra região rural para aquela localidade, e ali eu nasci através das mãos de uma parteira, chamava Dona Fia. Dona Fia. E a partir dali, o meu pai e minha mãe, todos eram chagásicos, né? Foram contaminados pelo mal de Chagas,
E naquela época as casas eram muito rústicas, né? Às vezes casas de pau a pique. E eu lembro de minha mãe contar que às vezes levantava o travesseiro e você tinha diversos barbeiros ali, né? Era Então, muito comum na era época, muito né? comum. E meu pai e minha mãe, todos muito doentes, né? E ali havia várias misérias, né? A miséria alimentar, a miséria hídrica, a miséria da saúde, a miséria de falta de assistência odontológica. E meu pai, ele havia servido o exército de São João del Rei no período, no último ano da guerra, e aí ele percebeu que lá seria muito difícil, né? E aí a minha mãe também muito enferma, ele resolveu mudar para Bambuí em busca de recursos médicos. E ele sempre foi muito inquieto. E quando eu vim para Bambuí, eu tinha aproximadamente 5 anos, e nesse período eu já ouvi a minha mãe falar, olha, está chegando a época da escola. E aí chegou 6 anos, olha, você vai para a escola. E me colocaram aqui no José Alzamora. No primeiro dia de aula, que eles me colocaram sentado ali, eu entrei em pânico, em desespero. Comecei a chorar, e a professora era a professora Nancy. E aí ela viu que... Nancy Gonçalves Dias? E ela percebeu que eu estava em pânico. E ela falou assim, olha, não pode ficar aqui, tem que ir embora. Aí, no outro dia tentaram me convencer que eu tinha que voltar, e nessa história eu perdi o ano. Foi difícil. Foi difícil. Eu travei uma guerra com a escola. Tornou-se a minha pior inimiga. E aí perdi o ano. E no outro ano, a mesma história. Aí nós mudamos para Uberaba em busca de melhores condições de vida. E lá me colocaram na escola novamente. No primeiro ano? No primeiro ano. E aí eu entrava para a escola e chegava o horário da merenda, tomava a merenda e pulava o muro e ia embora. Esperava a merenda. Esperava a merenda. E depois eu passei nem a ir lá para a merenda. Então a minha mãe achava que eu ia para a escola, eu ia cabular a aula, matar as aulas, né? Até que fui descoberto e minha mãe me puniu severamente, mais um ano perdido. Então, primeiro e segundo ano? Foram 3 anos perdidos, porque eu era um menino hiperativo, então para mim era inconcebível ficar 4 horas sentado ouvindo a professora e ali parado, né? E eles tentaram de todos os jeitos me colocar na aula. Aí depois voltamos de Uberaba, porque passamos momentos muito difíceis lá, e a minha mãe e meu pai colocou novamente. E aí eu... Aqui em Bambuí? Em Bambuí. Aí me colocaram na turma da professora Dona Glorinha Leite, que eu, aqui aos familiares delas, gostaria de pedir perdão, porque foi um menino muito levado. Dei muito trabalho para a Dona Glorinha. Que era uma santa, né? Que era uma santa. E a Dona Glorinha, acho que para me ver livre de mim, te promoveu. E fui para a sala da professora Maria Elza, que era extremamente rigorosa. Ela colocava uma vara de bambu lá na frente, no canto da sala, para para os mais levados, né? E aí eu me reprovei no segundo ano. Tomou mais uma bomba. E aí eu tinha pavor de escola, eu tinha uma verdadeira ojeriza, sabe? Eu não entendia o motivo, aquele sol lindo, água para nadar, para brincar e ficar parado, né? E aí, com muito custo, eu aprendi a ler, eu aprendi a escrever, e aí, a partir disso, eu fui aos trancos e barrancos e fiquei com a professora Maria Elza mais 2 anos, e fiquei com a professora Betânia Leite também, que era da família Leite. Que é filho da dona Glorinha. Da dona Glorinha. Também dei trabalho para ela. E a professora Maria Elza, ela era
bastante rigorosa. E houve uma vez que ela realmente partiu, ficou bastante aborrecida e me deu uma coça de livro, mas só que foi na cabeça. Livro? Eu tenho um livro até hoje e guardei de lembrança, sabe? Mas assim, eu tenho o maior respeito, tanto pela professora Nancy, pela professora Glorinha, pela professora Betânia e também pela professora Maria Elza, que de público... Só está viva dessas aí a Betânia. Gostaria de agradecer a todas elas e pedir perdão, né? Minha culpa, toda a culpa minha, tá? E aí, na quarta série, eu decidi parar. Esponte própria, não quero estudar mais, isso não é meu ramo. Chegou a pegar o diploma de quarta série. E parou. Tem a foto com a professora Maria Elza. Guardo com muito carinho. Maria Elza Ribeiro. Maria Elza Ribeiro. E aí, eu já tinha perdido 2 meses de aula, meus irmãos estudavam no colégio estadual, e eu parado. Meu pai estava trabalhando em São Paulo, e ao retornar ele me pegou pelo braço, não conversou nada comigo, porque não tinha mais escola pública para estudar, e ele foi ao Antero Torce e o diretor era o Ângelo Antônio Palha. E aí meu pai chegou lá e eu atrás dele, descalço, e ele conversou com o Ângelo Antônio e pediu, falou, olha, eu não tenho como pagar, mas se o senhor fizer um abatimento aí, preciso colocar essa criança na escola. Aí o Ângelo Antônio fez um abatimento e ele só falou o seguinte, olha, amanhã você está aqui. Mais nada. E como ele era muito rigoroso, eu, com todo respeito ao meu pai, que eu amo e agradeço muito, mas eu tinha muito medo dele. E aí comecei a estudar e achei interessante o Ângelo Antônio, que era professor de inglês, de biologia, e aí eu passei a gostar. E a partir dali eu não parei mais. Aí só tomei gosto pelo estudo. Foi uma virada. Foi. Para você ver como a educação é importante, né, na vida das crianças. Mesmo aquela criança que parece não ter o menor potencial, eu me julgava como se fosse o besouro, né? O besouro tem toda a aerodinâmica, todas as asas para não voar. E voa. E voa. É a mesma coisa da abelha, né? Eu era como o besouro. Não conseguia me engrenar na escola. E aí eu passei a estudar, passei a gostar, e quero agradecer também aos familiares do professor Ângelo Antônio Palha, que foi um grande estimulador, né, e um grande professor também. Então, um dos melhores sentimentos é o agradecimento, né? E eu preciso aqui... Excelente professor. De público, agradecer ao Ângelo Antônio, que primeiro me deu a vaga, deu o abatimento, né? E eu fico até emocionado, né? Mas ele foi um professor muito importante e me influenciou e me chamou a atenção. Inclusive, lembro de uma frase que ele sempre me dizia. Ele sempre me perguntava se eu havia nascido no Coliseu. O Coliseu é onde os gladiadores, os prisioneiros eram soltos lá no estádio em Roma para lutar contra os leões, né? Isso. E eu acho que queria me dizer, você quer lutar aqui contra o leão? Né? E ele era o leão. Ele era o leão. E eu seria a vítima dele, né? Vítima. Você ponha no seu lugar aí, porque aqui você está lutando com o leão. E a partir daí, meu pai também inquieto e sempre em busca de estudar os filhos, né? Ele sempre dizia que todos tinham que estudar. E eu gostaria de chamar a atenção da importância da educação, né, na vida das crianças. E se o meu pai não tivesse me obrigado a estudar, eu não teria a vida boa que eu tenho hoje, né? E o país que não investe em educação corretamente, na medida correta e na quantidade certa, fatalmente ele vai ter que investir em quartéis, ele vai ter que investir em tropas policiais,
ele vai ter que investir em armas e munição. Então sai muito mais barato você investir na educação das crianças do que você tentar remediar depois, porque você vai ter que fazer grandes prisões, grandes quartéis, varas de promotorias criminais. E eu julgo por mim, porque se não fosse educação, eu sou um produto da educação. Todos nós somos produto da educação ou da falta dela, né? Uhum. E como isso é importante, né? E eu gostaria de ressaltar porque ela fez uma grande diferença na minha vida. Revolucionou sua vida. A minha vida. Então a minha vida passou a ser uma vida de educação e de escola, e até hoje. Pois é, e você tomou gosto pelos estudos e hoje o seu currículo é fantástico, né? Você fez mestrado e doutorado, pós-doutorado, inclusive lá, né, na Universidade de Viçosa, né? Eu queria saber aí, uma das partes que você tem aí o mestrado e doutorado, né, que é fitotecnia, né? Uhum. Foi feito lá na Universidade de Viçosa, não é isso? Isso. Eu fiquei curioso, quero saber qual que é a diferença entre fitotecnia e botânica. Parece que é a mesma coisa, mas deve ser diferente. Eu fiz 2 mestrados, na verdade eu fiz 3 mestrados e 2 doutorados em Direito e em Agronomia. A fitotecnia é uma ciência dedicada ao cultivo de plantas, né, de valor comercial. Então, todos os tratos culturais, né, desde semeadura até a colheita, e é uma das paixões da minha vida, né, e até hoje eu também sou agricultor. Então, uma das partes mais prazerosas é que a agronomia, além de ser profissão, ela é terapia, né, porque você trabalhar com planta, com animais, isso tem uma satisfação enorme. A gente sabe que é difícil, mas porque nem tudo que conta é só dinheiro, né? Você tem a parte que dá trabalho e tal, mas te dá alegria. Então tem aquilo, também, né? Tem aquilo que tem preço e aquilo que tem valor. E muitas vezes aquilo que não tem preço tem um valor inestimável, né? Uhum. E até hoje eu adoro plantas, sou um cultivador. Eu plantei mais de 10 mil árvores lá na minha propriedade. Aonde? É muito mais em Viçosa. Viçosa. Então tem uma mata lá e eu até fico indignado que muitas vezes determinados produtores não querem preservar matas em torno dos rios, né, em alto de morro. Na realidade, quando ele faz isso, ele está protegendo a si mesmo, né? Porque uma propriedade que não tem água não tem valor. E proteger nascentes e proteger os rios é algo que não precisa nem de lei, né? É bom senso só, né? É coisa natural. E aqui, infelizmente, no Brasil, as pessoas acham que, né, isso não tem sentido. E a botânica, ela é uma ciência, e inclusive faz parte também do curso de fitotecnia, que é a classificação das plantas, né? Em espécies, gêneros, famílias, e é uma parte mais especializada, né? que tem da biologia. Mas são áreas que eu gosto muito. E o direito não... Olha, é inexplicável assim, embora as pessoas não conheçam, mas você imagina, nós somos 8 bilhões de seres humanos. Se não houver normas de convivência social, nós entraremos no caos. Tá? Então, o direito é uma das maiores evoluções de todos os tempos, tá? Da sociedade, de você estabelecer normas de convivência em que cada um se paute respeitando o direito do outro, né? Exato. E isso é de uma importância muito grande, ainda mais quando a gente tem que conviver em liberdade, harmonizando todas as liberdades, né? E aí nada melhor até hoje foi inventado do que a democracia, né? Que é o Estado Democrático de Direito. E às vezes a gente ouve pessoas glorificando ditaduras, ditadores, torturadores, né? A gente fica assustado, porque o direito é justamente para
para prover a liberdade, não é? E a gente ouve muitas vezes a gente falar em Deus, família e liberdade, mas é justamente para colocar um cabresto nas pessoas, para que elas não tenham liberdade de falar, de pensar, nem de ser o que elas é, né? Aí são duas áreas, você tem informação em duas áreas que eu acho que são bem diferentes. Agronomia e aí envolvendo a biologia e a fitotecnia. E o direito. São duas áreas bem diferentes. Qual que te atrai mais? Olha, eu sou apaixonado pelas duas. Pelas duas. Como eu sou do meio rural, né? Nasci no meio rural e tenho uma satisfação imensa de trabalhar com a terra, de plantar, de colher, de proteger o meio ambiente. E o direito, né? Está muito relacionado, porque você hoje tem diversas normas ambientais que cresceu muito em razão da importância da proteção do meio ambiente. Então você tem o direito ambiental e tem o direito agrário, né? O nosso país, nós temos quase 6 milhões de propriedades agrárias e tudo isso é regulado pelo direito, né? Então o direito e a agronomia tem tudo a ver. Nós somos um país essencialmente agrícola, né? Industrialmente ainda temos muita deficiência. Então 6 milhões de propriedades agrícolas. Você ter normas para disciplinar, proteção ambiental, direito de propriedade, né? E tudo isso exige especialistas. Infelizmente, no campo do direito agrário, nós só temos um curso de doutorado no Brasil, que é uma vergonha. Um país dessa dimensão. De direito agrário? De direito agrário. Onde que é essa escola? É a Universidade de Goiás. Pelo menos era até pouco tempo, pode ser que tenha surgido, mas nós temos uma grande deficiência, por exemplo, de profissionais do direito agrário que sejam especialistas, porque infelizmente as leis agrárias elas são antigas, são assistemáticas, sem a devida técnica legislativa, então leis mal formuladas, né, e que precisariam de aperfeiçoamento. E infelizmente nós temos uma massa crítica muito pequena e deficiente nessa área. Isso de direito agrário. Direito agrário. É muito pouco realmente para um país que se diz, né, um país de um agronegócio bem desenvolvido, né? E um direito agrário atrasado. Atrasado. Nós ainda utilizamos institutos agrários que deveriam ter sido eliminados há muito tempo. Por exemplo, módulo fiscal. E além do mais, isso para o produtor, para o estudante de direito, isso é incompreensível. E você imagina para o produtor. Então, por exemplo, módulo rural, módulo fiscal, aí tem vários tipos de módulos, sabe? E isso é uma confusão total que você poderia simplificar tranquilamente. Uma boa legislação. Uma boa legislação. Né? Professor, a sua atuação acadêmica já te rendeu alguns prêmios internacionais, né? Eu gostaria que você nos falasse aí dessas premiações. Você já teve alguns prêmios internacionais por causa da sua atuação aí na área de direito, né? E também na área de biologia, de agronomia, é isso? Eu recebi no Canadá, da Associação Interamericana de Educação Superior, um prêmio na Universidade de Quebec, que é sobre administração universitária. Que eu participava da administração superior da Universidade Federal do Acre e, em razão de um trabalho que eu fiz para aperfeiçoar a administração, eu recebi esse prêmio e até um prêmio difícil, né? Porque a competição é muito grande e também da Washington College of Law, que é uma faculdade de direito da Universidade Americana, que fica na capital americana, que é Washington, que é um concurso global sobre os melhores artigos científicos na área de direitos humanos, e eu também fui premiado
nos Estados Unidos, e também como melhor desempenho acadêmico, né, durante o doutorado na Universidade de Valência e na Universidade Italiana. E recebi recentemente foi o de pesquisa da Associação de Pós-Graduandos da Universidade Federal de Viçosa. E tem outros que eu recebi e eu estou guardando lá para a hora que tiver um espaço apropriado para colocar, né? Porque tudo isso foi fruto das professoras que eu tive aqui, né? Que eu dei muito trabalho para elas, mas e do esforço de meu pai, né? E o Ângelo Antônio E o Ângelo Antônio Palha também, que despertou esse sonho, né, de estudar e de interessar por aquilo que eu guerreava, né? Eu tinha ali, era uma grande batalha que eu tive com ela, e depois aquilo que eu mais tinha pavor e mais detestava, eu passei a amar. É a sua vida hoje. A minha vida. Praticamente a minha vida. A sua vida hoje. Você já rodou aí o Acre, Amapá, Santa Catarina, Viçosa, né? Já tem uma grande quantidade de quilômetros rodados, né? E locais bem distantes, né? Você tem intenção de voltar para Bambuí? Pretende voltar para Bambuí? Se caso voltar, pretende realizar aqui algum projeto ou vai sentar aí, curtir a aposentadoria? Como é que vai ser? Olha, eu estive contando, eu morei uns mais tempo, outros menos tempo, em 13 cidades. Uhum. Aqui no Brasil, também fora do Brasil. E eu saí de Bambuí mais como uma saída foi situação difícil do ponto de vista econômico. Que ano foi que você saiu daqui de Bambuí? 1974. 74? 22 de dezembro de 1974. E 51 anos. 51 anos. E naquela época a vida era muito difícil, tanto do ponto de vista de trabalho, do ponto de vista alimentar, né? Do ponto de vista de saúde. Então, a partir dali, eu estudei no colégio estadual, lá de Belo Horizonte. Depois estudei em Barbacena, estudei em Viçosa, depois fiz outros cursos fora. E eu tenho a intenção, porque eu saí de Bambuí, mas Bambuí não saiu de mim. Por quê? Porque várias razões. Uma delas é o sentimental. Meu pai tem uma casinha aqui que ele fez. Meu pai foi pedreiro, carpinteiro, eletricista, mestre de obras, e ele fez uma casa que está ali até hoje. Onde que é a casa? Na Rua Antero Torres. Antero Torres. E essa casinha eu estou preservando lá. Uhum. E aí eu tenho um sonho, né, de voltar. E eu tenho muitos livros, os livros, as bibliotecas fazem parte da minha vida hoje, né? E eu queria fazer a minha biblioteca ali, fazer um espaço onde pudesse passar. A gente tem que preparar para o fim, né? Exato. E como dizia Santo Agostinho, o jovem, ele tem muito futuro e pouco passado, né? E o idoso, ele já tem... É o contrário, né? O contrário, né? Tem muito passado e o futuro já vai estreitando. E aí preparar, né? E voltar para que eu possa cumprir a minha missão aqui, né? Então você tem intenção de retornar para Bambuí e não vai ficar só na cadeirinha do papai? Não. Aí tem muitas ideias e aí vamos ver essas ideias se a gente coloca para frente, né? Inclusive tem uma ideia aí que eu gostaria de a gente colocar isso aqui agora. Você é membro da Academia Acreana de Letras, né? Uma academia importante lá do norte aí do país, né?
E eu tenho intenção de criar aqui em Bambuí a ABIL, que é a Academia Bambuiense de Letras, né? Cultura e Arte, né? Você vindo aqui para Bambuí, estando aqui, você poderia me ajudar aí nessa tarefa? Claro, com muito orgulho e felicito a você pela a iniciativa, pela ideia, né, pelo sonho. E a academia lá é uma academia bastante consolidada, com muitas atividades. Foi né? criada em 1937. 37 é uma academia Antiga, muito né? antiga. E, inclusive, o processo de escolha é muito apertado. Eu concorri, veja bem, com a novelista Glória Pérez. É? E eram 10 candidatos e só 2 vagas. E a novelista recebeu 23 votos e eu 19. Ela ficou em primeiro, eu fiquei em segundo. Uhum. Competi com a Glória Pérez, né? É. Não é tarefa fácil. Nacionalmente conhecida, né? É. E aí, eu vindo, eu teria a maior satisfação de ajudar e auxiliar a criar a academia. E fazer parte dela, é claro. E fazer algo bem feito, caprichado, positivo, né? Para que a gente possa dar uma contribuição significativa para a cultura, né? Bambuiense. E assim, além da academia, valorizar aqueles que produzem nesse campo, né? Acho que às vezes as pessoas pensam que o que vale é só dinheiro. E não é. Né? Muitas vezes as pessoas se sentem mais felizes pelo reconhecimento pelo seu trabalho, pela sua dedicação, né? E tudo isso é muito importante. Por isso que eu valorizo muito a sua atuação e tenho acompanhado, né? No campo da história. Que é coisa mais importante do que a história, né? Quem não conhece a história normalmente repete os mesmos erros do passado, né? E o que a gente tem visto que muita gente não conhece a história, né? Não conhece, porque está repetindo os mesmos erros. Os mesmos erros. E aí eu teria a maior satisfação, a maior honra de aí ser um dos membros criadores aí da Conto aí fundação. com a sua ajuda, com a sua participação, para a gente botar em funcionamento aí o mais breve possível a ABIL, né? Academia Bambuiense de Cultura, Letras e Artes. Eu conto com a sua participação, com a sua ajuda. Conte comigo, eu agradeço a você mais uma vez, né, pelo convite e eu gostaria de deixar uma mensagem para os meus conterrâneos, né, que eu estimo muito Bambuí, estimo muito os bambuienses e as crianças, os jovens, né, que tem todo esse futuro pela frente, que nós temos que investir maciçamente em educação. Que é o que transforma, né? É o que transforma. É o que muda a vida das pessoas, não é? E tem tantos jovens com potencial para a música, para as artes, para a pintura, que está aí para o esporte. Precisando de uma oportunidade, né? De uma oportunidade. Um espaço. E aí as autoridades, né, que busquem investir maciçamente nesse campo, porque é isso que faz uma cidade se desenvolver. É isso que se torna uma cidade boa de se viver, né? E uma cidade mais feliz, né? Porque se a gente não investir na educação, na cultura, dificilmente as pessoas vão ser felizes, né? Porque você resume tudo à esfera material, né? Quando na realidade nós temos fica vazio, né? Fica vazio. Fica vazio, não fica completo, né? O que o ser humano tem de potencial, ele fica restrito a uma parte e deixa a parte principal, que é trabalhar a cabeça, né? E não dá espaço, aí a pessoa fica tolhida, né? Não consegue expor o seu potencial artístico, cultural, e através da educação mesmo, do apoio, né? E de estudo, né? Educação, se não for por aí, não se consegue esses benefícios, né? Que são
importantes para o crescimento e desenvolvimento, não só da cidade, mas do estado, do país e das do pessoas, mundo. né? É isso? Mais alguma coisa, professor? Não, eu quero aí mais uma vez, eu sou tão grato aos meus professores, né? Uhum. A Nancy, a Betânia, a professora Glorinha, que até gostaria de ter o contato deles, que eu quero escrever algo sobre eles. A professora Maria Elza, a família já me passou as fotografias, eu já tirei fotografias com ela, e me passaram já dados dos familiares. Do Ângelo Antônio eu tentei, mas até agora não consegui. Nós já divulgamos a biografia dele lá no nosso aquela grupo. eu já coletei, mas é uma biografia pequena. Resumida. E eu gostaria de pedir aos familiares que puderem, né, passar. Tem os filhos deles aí, né, que moram em Campos Altos, poderá, quem sabe, né, fornecer mais informações. Informações que eu gostaria de, no livro que eu estou escrevendo sobre as memórias aqui de Bambuí, eu gostaria de fazer uma homenagem a eles. Beleza. Nada mais justo, né? É claro. Então tá bom. A gente encerra por aqui então esse nosso bate-papo. Boa noite, professor. E a gente volta na sexta-feira aí com o nosso resgate da história e da cultura de Bambuí. Até lá e um abraço a todos. Chegou a Comercial Giovanni. Estamos começando com muita dedicação para oferecer a você o melhor em materiais hidráulicos, elétricos e ferramentas. Venha conhecer nossa loja, conferir os produtos disponíveis e aproveitar um atendimento de confiança e qualidade. A Rua Padre João Veloso, número 172, em Bambuí. Contato 37 99959 5759. Comercial Giovanni, começando com você, crescendo para você.